Olá, alunos do sexto ano. Estamos aqui para a nossa semana 2 de atividades da disciplina de ensino religioso do PET de número 4, referente ao nosso quarto bimestre, como eu disse na semana passada, tá bom? Então, vamos lá? Nessa semana, a nossa habilidade ou objetivo será investigar os elementos constituintes das religiões, igual na última semana, tá bom? Tema: os mitos explicam o mundo, parte 1. Então, a primeira parte desse nosso tema. Bom, essa semana vamos continuar falando sobre mitos, como na última semana. Você já parou para pensar que cada religião ou cultura produz um mito diferente para explicar a mesma coisa? Leia o texto com atenção e faça as atividades com dedicação. Então, vamos lá. Breve apresentação. Os mitos explicam o mundo. Veja os quadrinhos a seguir. Então, nós temos esse quadrinho aqui. Oi, Papa, que cara é essa? Estou pensando, diz ele, né? Quem será que criou tudo isso? Isso o quê? Pergunta o amigo. As árvores, os pássaros, o lago. Ah, foi Tupã. Temos que reconhecer, fala o amigo. Ele sabe trabalhar, viu? Tudo perfeito, tudo no lugar certo. Então, esse quadrinho fala sobre Tupã, né? Que segundo os personagens aí, Tupã, né, que criou todas as árvores, os pássaros, o lago, né? E eles relatam que está tudo certo, tudo no lugar perfeito. Então, vamos lá. Essa historinha faz uma alusão à cultura indígena brasileira. Muitos grupos consideram Tupã a divindade que criou todas as coisas. Geralmente, os mitos religiosos procuram explicar as coisas que parecem ser maravilhosas ou de difícil compreensão para o ser humano. Por isso, temos mitos da criação do mundo, da origem do ser humano, do surgimento de determinados alimentos, das estações do ano e etc. É importante saber que cada religião ou cultura possui a sua própria forma de explicar o mundo. Por isso, existem vários mitos para explicar uma mesma coisa. O conjunto de mitos forma a mitologia de uma determinada religião. Em grande parte das vezes, as mitologias são politeístas e atribuem uma divindade a cada situação ou elemento da natureza. Veja a seguir um exemplo de como um mesmo elemento, o Sol, pode ser explicado por diferentes mitologias, atribuindo-o a deuses diferentes. Então vamos lá. Guaraci, essa imagem da mitologia tupi-guarani. Olha, atribuído ao deus Sol, né? Ao Sol. Sigel, mitologia nórdica. Então, diferente. Apolo, da mitologia grega. Ra, mitologia egípcia. Então, reparem bem como muda, né? Muito bem. Há também mitos nas religiões monoteístas, como o cristianismo, por exemplo. Embora a Bíblia atribua a criação de tudo que existe a um único Deus, há histórias que explicam o surgimento de várias coisas, como, por exemplo, a instituição da primeira família, a entrada do mal no mundo através do pecado, a demarcação do clima e das estações do ano. Então, são diferentes, tá joia?
Para saber mais, quem quer saber um pouquinho mais, né? Acho muito interessante, é só clicar nesses links aqui que vocês verão alguns vídeos informativos, tá bom? Vamos lá para nossas atividades dessa segunda semana. Número 1. O texto de hoje, que a gente leu ali acima, apresentou 4 divindades que representam o Sol em diferentes culturas, certo? Letra A. Observe as figuras apresentadas e descreva suas características, ressaltando suas semelhanças e diferenças. Então, o que nós vamos fazer? O que são características? Vocês lembram bem? Características, o modo, a forma, não é? Vocês vão descrever as características, né, de cada figura, de cada representação do Sol, tá bom? E vão fazer o quê? Vocês vão ressaltar as suas semelhanças e diferenças. Letra B. Explique com suas palavras por que as figuras são diferentes entre si. Por que elas são diferentes entre si? Depende do olhar de cada cultura, né? Já é uma resposta. Tá joia? Então, escreva aí com as palavras de vocês, tá bom? Número 2. Zefa e Tuca são cachorrinhos. Elas estão conversando sobre a relação entre mitos, religião e cultura. Veja o que elas estão falando. Zefa. Os personagens dos mitos religiosos variam de acordo com a cultura que eles representam. Tuca. Há um único mito religioso válido. Todas as culturas devem acreditar nas mesmas histórias. Tá? Então, letra A. Qual delas está correta? A Zefa ou a Tuca? Marquem aqui. Justifique a sua resposta. Ou seja, descreva o porquê. O porquê qual delas está correta. Tá bom? Número 3. Observe as imagens a seguir. Então, nós temos aqui 2 imagens. Correto? Então, podem observar. As 2 imagens representam Iemanjá, divindade africana cultuada no Brasil como rainha do mar. É curioso que, embora se trate de uma entidade de origem africana, seja muito comum vê-la no Brasil representada como na primeira figura, uma mulher branca, magra, de cabelos lisos e em um vestido azul que não é característico da cultura africana, correto? Para historiadores e seguidores das religiões afro-brasileiras, o que aconteceu com a representação de Iemanjá é semelhante ao que aconteceu com o embranquecimento da imagem de Jesus Cristo. O Jesus histórico, homem que viveu há 2 milênios no Oriente Médio, muito provavelmente era moreno, baixinho e mantinha os cabelos aparados, como os outros judeus de sua época. No entanto, a imagem que se sobrepôs ao longo dos séculos de dominação política e cultural europeia ao redor do mundo é de um homem de pele clara, barbudo, de longo cabelo castanho claro e olhos azuis. Bom, agora, letra A. Nós vamos refletir e responder, tá bom? Por que o branqueamento dos personagens dos mitos pode ser prejudicial? Essa questão é para se pensar mesmo, tá bom? Então, reflita e responda aí nessas linhas abaixo. Letra B. Na sua opinião, o que pode ser feito para resolver esse problema? Mais uma para se pensar, tá? Na sua opinião, o que pode ser feito para resolver esse problema do branqueamento dos personagens? Ok? Então, pensem e respondam. Nos encontramos, então, na semana 3 de atividades, tá bom?
Então, até breve.